E desta feita vamos falar sobre o efeito dos nossos olhos. Todos nós sabemos que quando Deus fez os dois primeiros seres humanos, Adão, depois fez Eva, a Bíblia diz que eles estavam nus no jardim do Éden, nem sequer sabiam que estava nu. O profeta de Deus disse que havia um véu santo que cobria os olhos deles, através da inocência, por eles ainda não terem pecado. Mas depois que entrou o pecado, que eles haviam pecado, Adão se escondeu, Gênesis 3, quando escutou a voz de Deus soar pelo jardim na viração do dia. E Deus disse: aonde tu estás? Ele disse: escutei a tua voz e eu me escondi, porque estava nu. Ele disse: quem te mostrasse que estava nu? E aí todos nós sabemos aquela questão da escusa, né? Ele culpou a mulher culpou a serpente, etc. Mas aí veio Cristo Jesus para nos resgatar do pecado. E através da graça de Deus e do sangue do Cordeiro derramado no Calvário, se é possível também através de uma mortificação, através da oração, de nós irmos até o altar de Deus e buscar graça diante dele, se é capaz, e também termos olhos puros. Não livre de tentação, não livre de tropeço, mas livre de andar segundo o curso do mundo. Jesus disse aqui em Mateus capítulo 6, verso 22, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então veja que, se os nossos olhos forem bons, agora, como poderia ser bom, visto que Jesus mesmo confessou, em Mateus 19, 17, que não há bom senão Deus. Então, esta bondade de Deus tem que vir para nós. E como disse, através da graça dele, através da oração dele, ou da oração, e através dele, nós podemos chegar a esta grande graça de ter os nossos olhos bons. De não poder olhar constantemente o nosso semelhante, um homem, não olhar uma mulher como um objeto de prazer. Olhar o seu semelhante porque é do sexo oposto, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança. Não conseguir olhar nenhuma mulher, por mais formosa que ela seja, olhar na sua face, mas sim descorrer com os olhos seu corpo todo. E a mulher também da mesma forma. Se nós buscarmos graça de Deus, se é capaz de você falar com uma pessoa olhando diretamente na sua face, com os olhos bons. Deus é capaz de fazer esta graça. A Bíblia ainda continua falando, aqui em 1 São João, disse que o curso do mundo anda desta forma. Não ameis o mundo. 1 São João capítulo 2, verso 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, quer dizer, você não só cobiça com a carne, mas cobiça com os olhos. E a cobiça, ela vai em uma amplitude, tanto cobiça, como eu estou dizendo, o sexo oposto, cobiça o que não é teu, cobiça o que é do próximo. Porque quando a Bíblia fala nos mandamentos sobre a cobiça, diz para não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o seu jumento, não cobiçar o seu servo. E às vezes os nossos olhos cobiçam bastante. Então precisamos da graça de Deus para uma santificação em nosso olhar. Não olhar com maldade, não olhar com ódio, não olhar altivo, como diz Provérbios capítulo 6, que é o primeiro pecado que Deus detesta, é olhar altivo.
olhar arrogante, olhar de soberba. Deus detesta essas coisas. Amém? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E Deus nos resgatou do mundo. E estamos felizes por isso. Ainda mais uma escritura, 2 Pedro, capítulo 2, verso 14, diz: sobre alguns que andavam desordenados, extraviados, ele diz, tendo os olhos cheios de adultério. Ou seja, como eu estou dizendo, se você não vigiar e não buscar de Deus uma graça para uma mortificação, você não conseguirá olhar para uma mulher que tem um corpo formoso sem desejá-la. Porque os seus olhos estão cheios de adultério. Mas que Deus tenha misericórdia. E não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes e tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Cobiçando, adulterando com os olhos, cobiçando riquezas, cobiçando coisas que não é diante de Deus acessível a você. Então, por favor, vamos buscar graça de Deus para que possamos santificar os nossos olhos. Olhar para o próximo com piedade, com amor, com misericórdia. E como disse o profeta de Deus, vamos pedir que o véu santo de Deus desça sobre os nossos olhos. Para não olhar o sexo oposto como se fosse um objeto de prazer. E não olhar as coisas do próximo como que sempre desejando para nós. Mas olharmos com pureza, com amor e com a graça de Deus. Deus seja louvado. Deus vos abençoe em nome de Jesus.